Saúdo a todos com a paz do Senhor. Continuando com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Vamos hoje meditar um pouco, refletir no Salmo 25, Salmo de Davi. A ti, ó Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, eu confio em ti. Não deixes que eu seja envergonhado. Não deixes que meus inimigos triunfem sobre mim. Sim, não deixes que ninguém que espere em ti seja envergonhado. Sejam envergonhados aqueles que transgridem sem causa. Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus da minha salvação. Em ti eu espero todo dia. Lembra, ó Senhor, das tuas tenras misericórdias e das tuas benignidades, porque elas são muito antigas. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, de acordo com a tua misericórdia. Lembra-te de mim por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, portanto, ele ensinará aos pecadores no caminho. Os mansos ele guiará no juízo, e aos mansos ele ensinará o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade, para que os que guardam seu pacto e seus testemunhos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa a minha iniquidade, porque ela é grande. Que homem é aquele que teme ao Senhor? A ele ensinará no caminho que escolher. Sua alma habitará no sossego, e sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor está com aquele que o teme, e ele os mostrará seu pacto. Meus olhos estão sempre em direção ao Senhor, porque ele arrancará meus pés da rede. Torna-te para mim e tem misericórdia de mim, porque estou desolado e aflito. As aflições do meu coração se aumentaram. Oh, leva-me para fora das minhas angústias. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Considera meus inimigos, porque eles são muitos, e eles me odeiam com ódio cruel. Oh, guarda minha alma e livra-me. Não deixes que eu seja envergonhado, porque eu ponho minha confiança em ti. Que a integridade e a retidão me preservem, porquanto eu espero em ti. Redime a Israel, ó Deus, de todos os seus problemas. Glória a Deus. Esse salmo é uma oração de Davi e relata a pressão dos inimigos contra ele, como a maioria dos salmos ele fala, porque era uma cultura onde tinha muitas guerras, inimigos lutavam entre si e ainda hoje lutam, porém naquela época era uma luta física para tomar territórios por vários motivos. E ele relata também a necessidade da orientação de Deus para que ele vencesse as guerras, para que ele andasse no caminho e na vontade do Senhor. E relata também o fardo da culpa, porque todo homem é pecador, e isso é importante nós reconhecermos, que necessitamos da misericórdia do nosso Criador Supremo, daquele que nos criou, que nos formou segundo a sua imagem e semelhança, porém, na queda, no Éden, passou a ser pecador e necessitar das misericórdias de Deus e através do sacrifício do seu Filho Jesus, que rasgou o véu e nos trouxe o acesso a Ele. Mas o salmista em certa feita também disse: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor.
Ele, como líder, como governante, precisava, ele sabia, ele tinha essa consciência que para que a nação fosse bem governada e que tivesse vitória, que prosperasse, era necessário que ele, como líder, como rei, estivesse na orientação de Deus. E ele diz a ti, ó Senhor, eleva minha alma. Precisamos entrar na presença de Deus, elevando a nossa alma com um coração puro, com um coração sincero, porque Deus, Ele conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o mais oculto, que até nós mesmos, às vezes, desconhecemos de nós. Ele conhece a profundidade do nosso ser, os nossos temores, os nossos medos, as nossas partes obscuras que não temos condições e nem coragem de confessarmos, até mesmo a nossa própria mente. Mas Deus conhece tudo e é por isso que precisamos, porque nós conhecemos muito mal o agora e Ele conhece tudo, por isso Ele é o guia perfeito. E ele disse, ó Deus, ó meu Deus, eu confio em Ti, não deixes que eu seja envergonhado. Não deixe que os meus inimigos triunfem sobre mim. Ele relatava a pressão dos inimigos, porque em todo tempo e nos dias de hoje sabemos que toda aquela luta que vem sobre nós, seja com um ente querido, seja com um parente, seja com um vizinho, seja até mesmo numa situação adversa, cotidiana, ou seja de forma espiritual, seja de forma emocional, psicológica, seja qual for o inimigo que estiver nos atacando, sabemos que a pressão é grande para nos esquecer, fazer-nos esquecermos de Deus, esquecer que Ele é a nossa rocha, esquecer que Ele é a nossa força e que é dele que vem a vitória. A partir do momento que nós nos colocamos diante dele com um coração sincero. E ele diz, pede que não deixe ser envergonhado, porque ele professa o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. E ele diz no verso 4, mostra-me os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ele pede aqui a orientação de Deus, ele pede que Deus guie ele na sua vereda da justiça, da verdade, todo o caminho bom e perfeito que é o caminho de Deus e que realmente é o caminho que nos leva a cumprir o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Ele pede que Deus lembre-se dele com a multidão das misericórdias e benignidades, porque são muito antigas, porque ele aqui relata, porque nós temos os testemunhos dos nossos primeiros pais, os patriarcas, a partir de Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles, José, todos aqueles que relataram aqui a nossa regra de fé, para que a gente pudesse colocar toda a nossa fé, o nosso cuidado na mão do Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. E Ele diz, mostrando a sua culpa, não lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões, segundo a tua misericórdia. Ele sabe a culpa, né? E Ele pede o perdão, porque o fardo do pecado é pesado, a culpa, mas Deus é aquele que nos redime. E aqui ele diz, bom e reto é o Senhor, portanto ensinará os pecadores no caminho. Os mansos ele guiará no juízo, os mansos ele ensinará no caminho. Aqui ele mostra o fruto do Espírito, que é a mansidão, é a temperança, é a alegria, é o regozijo, é tanta coisa que envolve o fruto do Espírito, que se pedirmos a Deus para nos guiar, estivermos atentos à sua palavra, à sua vontade, e estivermos sensíveis a entender a nossa vontade e a vontade de Deus. Nem sempre a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus e temos que nos colocar diante dele com submissão e saber que se algo não está dentro da vontade de Deus, que ele nos ajude a renunciar, porque a vontade de Deus é boa e perfeita. E aqui diz no verso 12, que homem é aquele que teme ao Senhor? E aí a gente relata novamente o salmo anterior, que é o Salmo 24, né? Quando o salmista disse no verso 3,
Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem ficará no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, né? Então a gente sabe que para alcançar o coração de Deus é preciso a gente se humilhar, é preciso a gente reconhecer a sua soberania, a sua grandeza e termos a submissão com humildade. E humildade é a gente entender que realmente somos dependentes dele, porque ele é aquele onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todo o poder, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele conhece tudo. Então é a esse Deus maravilhoso que nos criou, é a ele que temos que entregar o cuidado da nossa vida. E durante o restante da oração, ele fala da sua aflição, da sua dor e da sua culpa. Ele pede o perdão, né? E pede que considere que os seus amigos, eles são muitos e odeiam com ódio cruel, porque eles tentavam tirar a vida de Davi, do rei Davi. Então ele pede no verso 20: ó, guarda a minha alma e livra-me. Não deixes que eu seja envergonhado, porque eu ponho a minha confiança em ti. Então não basta somente nós colocarmos a confiança em Deus, mas precisamos também andar nos seus caminhos, atentar para a sua voz, para a sua palavra, estar com o coração sincero diante de Deus, porque eu posso mentir para qualquer outra pessoa, mas para Deus não, porque Ele conhece tudo. E o verso 21, que a integridade e a retidão me preservem, porquanto eu espero em ti. A integridade, o que é uma integridade? É uma pessoa íntegra, completa. A saudação dos judeus é shalom. Nós aqui, os cristãos, usamos muito a palavra paz. E eu já sempre falo, paz não é ausência de conflito. É como nos sentimos diante do conflito, de acordo com a confiança que depositamos em Deus, sabendo que Ele é o nosso guia, que Ele está sempre conosco. Mas quando se fala de shalom, shalom é plenitude, é ser uma pessoa plena, uma pessoa completa. Uma pessoa completa é aquela que sente paz, por saber que Deus está com ele, é o general de guerra e nunca perde em batalha. A plenitude é aquele que sente amor, o amor profundo ao próximo, mas a Deus. Só que para amar a Deus ele precisa amar ao próximo. É aquele que sente também alegria. E tudo isso está incluído no fruto do Espírito, que vem através do Espírito Santo nas nossas vidas. Alegria, regozijo, é muito mais que alegria. Felicidade, a gente pode sentir felicidade no momento festivo, no momento em que ganhamos alguma coisa, no momento em que vencemos uma batalha ou uma guerra. Mas essa alegria, esse regozijo do fruto do Espírito, ele é uma alegria contínua de entendermos a nossa verdadeira identidade. A nossa identidade é imagem e semelhança de quem criou o universo inteiro. É saber que Deus é o nosso refúgio, a nossa força, a nossa fortaleza. E Ele nos amou de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por último ele finaliza: redime a Israel, ó Deus, de todos os seus problemas. Ao mesmo tempo que ele pede por ele mesmo, ele pede pela nação de Israel. Então vamos orar por Jerusalém, por Israel, por toda a nossa nação, pelo Brasil, por todo o nosso planeta, para que Deus esteja regendo cada ser humano, porque a mudança que eu quero ver no mundo tem que começar por mim. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.